Ah, o amor humano. Flores, jantar chique, aquela mensagem fofa de bom dia, reclamação que o cara não responde rápido, que esqueceu o aniversário, que não dá atenção. Agora, olha esse casal aqui. Esse cara transa por 14 dias direto, sem dormir, sem comer, até o corpo literalmente cair aos pedaços. Essa aqui arranca a cabeça do namorado durante um encontro romântico. E o cara continua, sem cabeça. Tipo, calma amor, só mais um minutinho. E tem outro que explode. Não é metáfora, o cara literalmente explode quando transa. E você achando que seu relacionamento era complicado porque ele não curte suas fotos. Bem-vindo ao reino animal, onde o amor não te completa, ele te elimina. E hoje você vai descobrir os 9 acasalamentos mais insanos da natureza. Spoiler: ninguém aqui sobrevive para contar história. Austrália. Todo mês de agosto, algo bizarro acontece nas florestas. Milhares de ratos marsupiais machos entram em um transe sexual que dura 2 semanas ininterruptas. E quando eu digo ininterruptas, é literal. Sem dormir, sem comer, sem água, só sexo. A testosterona sobe tanto que o sistema imunológico simplesmente desliga. O corpo começa a se autodestruir. Feridas se abrem na pele, órgãos entram em colapso, pelos caem. Mas eles não param. O instinto é mais forte que a dor. No fim da temporada, taxa de sobrevivência dos machos, 0. Todos morrem, sem exceção. As fêmeas, vivas, saudáveis, criando os filhotes, esperando a próxima geração de machos suicidas chegar. Mas pelo menos eles escolheram esse destino. O próximo animal não teve essa sorte. Colmeia de abelhas. Milhares de operárias trabalhando, uma rainha no comando, e os machos esperando. Só isso, esperando o único momento da vida deles. Quando a rainha decide acasalar, ela voa alto. Dezenas de zangões perseguem. Apenas os mais rápidos alcançam. E quando alcançam, o órgão genital explode. Literalmente se arranca do corpo com um pote audível, ficando preso dentro da rainha. O macho despenca, morto antes de tocar o chão, abdômen rasgado. E a rainha já está voando em direção ao próximo, porque um não é suficiente. Ela vai coletar de 10 a 20 machos, cada um deixando um pedaço de si, literalmente. O tampão que fica nela serve para bloquear outros machos. É uma rolha feita de... Bem, você entendeu. Mas pelo menos foi rápido. A próxima, ela prefere prolongar o sofrimento. Você já viu um louvo-a-Deus orando? Aquelas patinhas juntinhas, postura zen. Ele não está orando, está calculando. Porque esse inseto é um assassino de emboscada. E quando chega a hora do acasalamento, o macho precisa tomar uma decisão impossível. Se ele não acasalar, sua linhagem acaba. Se acasalar, ele acaba. Então ele vai, devagar, muito devagar. Às vezes fica parado por horas, esperando a fêmea distrair. Ele monta, começa o ato, e então a cabeça dele some, arrancada de uma vez. Mas aqui está o mais perturbador. O corpo continua, os movimentos reprodutivos seguem no piloto automático. Por quê? Porque o centro que controla o acasalamento não está no cérebro, está na medula espinal. Remover a cabeça até melhora a performance. Sem cérebro para inibir, só instinto puro. Ela come devagar, começando pela cabeça, descendo pelo tórax, enquanto ele ainda se move. Nutrientes extras para os ovos, jantar e reprodução. Eficiência da natureza. Mas existe alguém que transformou isso em estilo de vida, uma verdadeira serial killer do mundo animal. Corpo preto brilhante, marca vermelha em forma de ampulheta. O símbolo universal de não chegue perto.
Mas os machos não têm escolha. É acasalar ou morrer sem descendentes. Então eles desenvolveram um ritual, uma dança da morte literal. Primeiro, ele toca a teia dela em um padrão específico, como uma senha. Sou pretendente, não comida. Se ela aceitar, ele se aproxima, mas mesmo durante o ato, está em perigo constante. Taxa de canibalismo: 85% em cativeiro, 30% na natureza. O que mudou? O estresse. Sob pressão, ela sempre mata. E aqui está o mais estranho. Alguns machos nem tentam fugir. Eles se oferecem. Por quê? Porque se ela está comendo ele, não está comendo outro macho. Suas chances de fertilizar mais ovos aumentam. Sacrifício calculado. Morte com propósito. Por isso o nome, Viúva Negra. Ela sempre fica sozinha no final. Mas nem todas as fêmeas são assassinas. Algumas são simplesmente impossíveis. No mundo das hienas, tudo é invertido. Fêmeas maiores que machos? Sim. Mais fortes? Sim. Mais agressivas? Muito mais. E a anatomia? Prepare-se para o mais bizarro da lista. A fêmea possui um pseudo-órgão, um clitóris de 18 centímetros, que funciona como órgão sexual completo. Ela urina por ele, copula através dele e dá à luz por ele. Você leu certo. O filhote precisa passar por um canal impossível. Taxa de mortalidade no primeiro parto: 60% dos filhotes, 10% das mães. É anatomicamente uma tragédia evolutiva. Mas socialmente, perfeito, porque essa anatomia masculinizada permite dominância total. Fêmeas controlam tudo: território, comida, reprodução. E o macho, ele precisa se curvar, literalmente. Cabeça baixa, orelhas para trás, corpo tenso. Se ele errar o tom, leva a mordida antes mesmo de tentar acasalar. O ato em si é ginástica acrobática. Ele precisa alinhar tudo perfeitamente, enquanto ela pode atacar a qualquer momento. Mas pelo menos esses têm algum contato. Os próximos, nem isso. Canadá. Primavera. Temperatura sobe. E de repente, 30 mil cobras emergem do mesmo buraco. Todas ao mesmo tempo. O chão desaparece. É só corpo sobre corpo, se contorcendo, se enrolando. Centenas de machos perseguindo cada fêmea, formando bolas gigantes de cobras, algumas com 100 indivíduos. A fêmea no centro, sufocando, os machos brigando por posição. Alguns morrem esmagados, outros de exaustão. Não existe ritual, não existe cortejo, é puro desespero numérico. Taxa de sucesso individual? Menos de 5%. E quando acaba, todos se dispersam, como se nada tivesse acontecido. Até o próximo ano, mesmo lugar, mesmo caos. Mas existe um que transformou o suicídio em arte. O último da lista. As formigas de fogo macho são um exemplo perfeito de que no mundo delas, o amor realmente queima. E não no sentido poético. Enquanto as operárias passam o dia patrulhando o formigueiro e picando tudo o que se move, os machos têm uma vida bem mais curta e trágica. Eles só existem para uma coisa: acasalar. Quando chega o grande momento, eles participam do chamado voo nupcial. Centenas de machos e fêmeas aladas sobem aos céus numa espécie de baile aéreo da reprodução. Lá em cima, os machos encontram as futuras rainhas e fazem o que têm que fazer. Mas é um ingresso só de ida. Assim que liberam o esperma, morrem instantaneamente, despencando do ar feito chuva de corpos apaixonados. As fêmeas, por outro lado, pousam em segurança, arrancam as próprias asas e fundam novos formigueiros. E os machos? Bem, eles viram adubo genético, lembrados apenas como os coitados que morreram felizes, ou pelo menos rápidos. Para piorar, as formigas de fogo são uma das espécies mais agressivas do planeta, conhecidas por atacarem em massa e queimarem a pele com suas ferroadas. Então, se o macho não morresse no acasalamento,
provavelmente morreria depois, de qualquer jeito. No fim, o lema deles é simples: acasalou, acabou. O escorpião macho é aquele tipo de amante que mistura romantismo, perigo e um toque de suicídio involuntário. O ritual começa até bonito. O macho encontra a fêmea e, num gesto que parece de cortesia, segura suas garras e começa uma espécie de dança do acasalamento. Eles se movem lentamente de um lado para o outro, parecendo um casal ensaiando uma valsa. Mas é aí que o clima muda. Durante essa dança, o macho tenta posicionar a fêmea exatamente onde ele quer, sobre o espermatóforo que ele deposita no chão. Parece simples, mas se ele errar o passo, a dança romântica vira luta livre. Isso porque assim que tudo termina, a fêmea muda completamente de humor e o macho sabe que o próximo movimento pode ser o último. Em muitas espécies, ela simplesmente vira e o devora sem cerimônia. O mais curioso é que ele já meio que espera por isso. A estratégia é tentar se afastar devagar, sem parecer nervoso, porque no mundo dos escorpiões, demonstrar medo é basicamente pedir para virar jantar. Os que conseguem escapar saem cambaleando, exaustos, com sorte e algumas partes a menos. E os que não escapam? Bem, acabam alimentando a parceira e os futuros filhotes. Dá para dizer que entre os escorpiões, o amor deixa marcas, geralmente marcas de ferrão. Então, qual o ponto de tudo isso? Por que a evolução criou sistemas tão brutais? Porque funciona. Esses animais existem há milhões de anos. Suas estratégias reprodutivas, por mais bizarras que pareçam, garantem sobrevivência da espécie. O louva-a-Deus que perde a cabeça? Seus genes continuam. A viúva negra que mata o parceiro? Filhotes mais fortes. O rato marsupial que morre de exaustão? Próxima geração garantida. A natureza não se importa com o indivíduo, só com a perpetuação. Então, da próxima vez que você reclamar do seu relacionamento, lembre-se que, pelo menos, você não precisa arrancar partes do seu corpo para impressionar ninguém. Se você quer mais verdades perturbadoras sobre o reino animal, se inscreve agora no canal. Porque aqui a gente mostra a natureza sem filtro, sem romantização. Só a verdade brutal de como a vida realmente funciona. Próximo vídeo: os 7 nascimentos mais horríveis da natureza. Você acha que viu de tudo? Ainda não viu nada.